Boa noite, que mais uma noite intensa e coletânea geral do lar. E hoje estarei discorrendo sobre o tema relação que é extraído de respostas bíblicas, perguntas e respostas à luz da Bíblia. Hoje, mudando um pouco o foco do que eu venho postado, vou falar para a gente fazer a leitura de extraído de respostas bíblicas, perguntas e respostas à luz da Bíblia. Deus / Jesus Cristo. Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Deus é uma trindade, 3 em 1. Pode parecer estranho, mas Deus é maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Somos criaturas, obra do Criador. O que os homens sabem de Deus foi revelado pelo próprio Deus. Deus, através do Filho, por meio do Espírito Santo. Em Lucas 10, versículo 21 a 24. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus. Está com Deus e é Deus. Em João 11, versículo 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos desde o princípio. João 1, versículo 2. Ao vir para a terra, o Filho tomou a forma humana. Jesus. Em Isaías 9, versículo 6, Mateus 1, 20 a 23, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 20 a 23. E Mateus 3, versículo 16 e 17. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em João 1, versículo 14. Algumas pessoas argumentam o fato de Jesus estar junto a Deus, de que ele não seria Deus. Na verdade, só a ausência de Deus poderia estar com Deus, desde a eternidade, pois, antes de tudo, só Deus existia. Lembrem-se, Deus é 3 em 1. Outras passagens são muito claras ao afirmar que Jesus é Deus. Em João 10, versículo 30, Tito 2, versículo 13. Colossenses 1, versículo 15 a 17. Leia aqui o que é a Trindade. João 1, versículo 1. Dando continuidade ao texto, Jesus afirmou a ser Deus. Jesus não disse exatamente essas palavras, eu sou Deus, assim como não há nenhuma referência bíblica de que ele tenha dito, eu sou homem. Mesmo assim, encontramos no Evangelho várias formas em que Jesus afirmou ser Deus. Jesus deixou que as pessoas o adorassem. Em Mateus 28, versículo 9. Jesus não recusou ser adorado. Jesus era Deus. Os judeus acreditavam que só deviam adorar a Deus, nunca a homens. Jesus perdoava pecados. Em Marcos 2, versículos 5 a 7. Ele não estava perdoando pecados feitos contra ele próprio, mas todos os pecados das pessoas. Os religiosos da época ficaram chocados porque só Deus poderia perdoar os pecados, visto que todo o pecado é uma ofensa contra Deus. Jesus afirmou ser o eu sou, em João 8, versículo 28, João 8, versículo 58 e 59. Quando Moisés perguntou a Deus qual era seu nome, Deus respondeu, eu sou, em Êxodo 3, versículo 13 e 14. Jesus afirmou ser o eu sou. Quando foi questionado quem ele era, os judeus quiseram matá-lo quando ouviram a resposta, pois estava claro que Jesus afirmou ser Deus. Jesus
Diz que ele e Deus eram um, em João 10, versículo 30 a 33. Isso seria o mesmo que dizer, eu sou Deus, tanto que os judeus, ao entenderam isto, tentaram apedrejá-lo. Jesus afirmou ser o caminho, a verdade e a vida, em João 14, versículo 6. Só Deus poderia dar acesso a ele próprio. Jesus afirmou ser tudo no singular, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente nada de ninguém, chegaria ao Pai se não fosse por intermédio dele. Jesus afirmou ser a única salvação. João 5, versículo 24 e João 14, versículo 23. Nenhum líder espiritual disse que a salvação viria por ele próprio. Tal afirmação cairia por terra quando o indivíduo morresse. Jesus não somente afirmou ser a salvação, em João 11, versículo 25, como ressuscitou e venceu a morte, em Mateus 28, versículo 5 e 6, e Romanos 6, versículo 9. Muitas dessas afirmações foram registradas por João Evangelista, discípulo de Jesus, que ouviu e testemunhou todas essas coisas. Os judeus teriam aceitado em um Messias, profeta ou líder espiritual sem problema, pois já estavam à espera que ele viesse. A razão por que muitos se recusaram a aceitar Jesus e o mataram foi justamente porque ele dizia ser Deus. Saiba o que significa eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus revelou ser Deus. Outra passagem que nos ajuda a compreender que Jesus é Deus está no Evangelho de João 14. Tomé indagou a Cristo para onde ele iria e que caminho tomar. João 14, versículo 5. Jesus respondeu a Tomé dizendo, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Em João 14, versículos 6 e 7. Além de afirmar que era o único caminho que levava à salvação, ele revelou que era Deus e que estava na frente de todos eles. Filipe, ainda sem compreender, disse, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. João 14, versículo 8. Jesus já reafirma quem era de maneira categórica. Você não me conhece, não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer? Mostra-nos o Pai. Jesus provou ser Deus quando ressuscitou. Todos os outros casos de ressurreição na Bíblia foram graças às orações de homens de Deus. Jesus ressuscitou sem ninguém ter intercedido por ele. Atos dos Apóstolos 2, versículo 24 e Romanos 6, versículo 9. A morte não podia retê-lo, porque era perfeito e era Deus. Bem, aqui eu concluo mais essa leitura em Respostas Bíblicas, perguntas e respostas à luz da Bíblia. Deus / Jesus Cristo. Jesus é Deus? E o que vocês acham? Jesus é Deus? Até breve, se assim o Eterno permitir, e gratidão sempre. Textos e coletâneas de Erasmo Delgado.